Olá! Nos vídeos anteriores, nós vimos qual é o propósito do teste estrutural e falamos também sobre os critérios que compõem esse tipo de teste. Então, no vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que nos permite aplicar na prática o teste estrutural, mais especificamente baseado em fluxo de controle. Imagine que você tem o seu programa, como o Identifier que estou mostrando aqui, e que você quer exercitar o código usando os critérios de fluxo de controle. À medida que você executa os casos de teste, como que você vai saber quais trechos foram executados e quais não foram executados? Para isso, existem diversas ferramentas que ajudam nessa tarefa. Por exemplo, a ferramenta Jabuti, a Eclema, a Cobertura, que são ferramentas para Java, e o GCC, Gcov e o Gcover. Basicamente, o que essas ferramentas fazem é informar, à medida que você fornece os casos de teste do seu programa, o que falta ser executado, ou seja, quais os requisitos que já foram executados e quais ainda não foram executados. Especificamente, nesse vídeo, eu vou falar para vocês como usar o conhecido compilador GCC para realizar o teste estrutural baseado em fluxo de controle. O GCC, que é provavelmente um dos compiladores mais utilizados no desenvolvimento de software, ele permite que a gente compile o nosso programa e crie um código que a gente chama de código instrumentado e que permite que a gente colhe informações sobre quais trechos do programa foram executados. Para usar o GCC, a primeira coisa a fazer é compilar o nosso programa. No caso, eu vou utilizar de novo o Identifier.c, usando esses dois argumentos específicos. O fProfileArgs e fTestCoverage. Com isso, além do programa executável que vemos aqui, que é o Identifier, o nosso compilador vai criar um outro arquivo, que é o arquivo Identifier.gcno. Esse GCNO basicamente descreve o grafo de fluxo de controle do nosso programa. Executando essa versão instrumentada do Identifier, usando como parâmetro um string vazio, vemos que a resposta é um identificador inválido e vemos que ao final da execução foi criado um outro arquivo, o Identifier.gcda. Temos aqui. Então, a execução do código instrumentado criou esse novo arquivo. E esse arquivo possui informações sobre quais partes do programa foram executadas. Em seguida, a gente precisa verificar o que foi coberto e não foi coberto, e para isso, então, precisamos extrair essa informação do arquivo GCDA. E para isso precisamos de um programa que faça isso. Usaremos aqui o Gcover, que extrai essa informação dos arquivos GCNO e GCDA e nos mostra no formato amigável. Esse formato pode ser um formato texto simples ou, como eu estou mostrando aqui, um formato HTML. Então veja que eu chamei o Gcover, passei alguns parâmetros e pedi para ele criar como saída o Identifier.html, que foi criado aqui. Então, além do Identifier.html, ele criou mais alguns arquivos HTML aqui. Então, esse é o Identifier.html, que é o arquivo gerado pelo Gcover. Ele tem as métricas de cobertura de comandos e desvios para o programa como um todo, aqui do lado direito, e para cada arquivo que compõe esse programa, podemos ter diversos arquivos. No caso, a gente tem apenas o Identifier.c,
ele vai mostrar essas mesmas métricas de cobertura, ou seja, quanto foi coberto de nós, ou seja, de linhas de código, e quantos desvios foram cobertos. Se a gente clicar em cima do nome do nosso arquivo, ele vai mostrar com detalhes qual foi a cobertura do código que se encontra nesse arquivo identifier.c. Aqui eu estou mostrando justamente os detalhes da execução do código que está no arquivo identifier.c. Veja que não é apresentado explicitamente o grafo de fluxo de controle, os nós, arestas e tudo mais, conforme vimos anteriormente. Mas, de uma outra forma, essa informação de cobertura está representada aqui nesse arquivo. Vejam, o código que está pintado em verde foi o código que foi executado pelo meu caso de teste. Esses números à esquerda mostram quantas vezes cada comando foi executado. O código em vermelho é o trecho que ainda não foi executado. Além disso, em cada uma das condições, existem esses sinais indicando quais ramos foram executados e quais não foram executados. Por exemplo, nesse primeiro caso, apenas o ramo falso foi executado, que está indicado por esse sinal em verde. Já o ramo verdadeiro dessa condição não foi executado ainda, indicado por esse sinal vermelhinho aqui. Aqui embaixo, vejam que nós temos 3 cláusulas, e por isso nós temos 6 ramos a serem cobertos. Desses 6 ramos, apenas um deles foi executado. Então, é essa a informação que o Gcover apresenta para a gente. Voltando aos casos de teste, eu vou adicionar mais 2 casos de teste. Vou utilizar o string ABC e o string A*C. Vou rodar, então, o identifier com esses 2 casos de teste e vou gerar de novo o identifier.html, para que eu tenha as novas informações sobre esses novos casos de teste que eu adicionei. Vejam que, olhando o resultado, todos os comandos dessa função agora foram executados com esses 3 casos de teste. Mas notamos que ainda existem alguns desvios que não foram executados. Aqui e aqui temos alguns desvios não executados. O que precisaríamos fazer, então, seria projetar novos casos de teste para fazer com que todos esses desvios fossem cobertos. E também eu gostaria, provavelmente, de olhar as demais funções. Vejam que nesse slide eu estou mostrando apenas uma das funções. Eu gostaria que todas as funções tivessem todos os seus requisitos cobertos pelos meus casos de teste. Nesse vídeo de hoje, nós vimos como utilizar na prática os critérios de fluxo de controle, a cobertura de nós e a cobertura de ramos, e com isso terminamos essa série de vídeos sobre o teste estrutural.